Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Um dos programas Tribuna Livre de maior repercussão nos últimos tempos foi exatamente aquele em que nós trouxemos aqui 3 cidadãos participantes daquele grupo da Praça Padre Cícero, contadores de histórias, ou melhor dizendo, contadores de causos. Nós trouxemos aqui o Expedito Costa, aqui também esteve o Manuel Salles e o Edinaldo Dantas. E imaginem só a repercussão que aquele programa causou. É tanto que os parentes e amigos dos nossos convidados ficaram empolgados e até se sentiram homenageados. Por isso que o programa de hoje vai relembrar a Praça Padre Cícero para prestar um tributo a um cidadão muito simples que viveu aqui em Juazeiro, mas que prestou relevantes serviços àquele logradouro público, já que ele acabou se tornando o jardineiro oficial da Praça Padre Cícero. O nome dele era Manuel Francisco Amorim, muito conhecido. Hoje ele vai ser homenageado aqui na pessoa do seu filho, Cícero Amorim, que também é louco por plantas, aposentado pelo BEC, e hoje ainda mantém como atividade os cuidados numa chácara muito bem zelada, por sinal. E não poderíamos deixar de trazer com ele o nosso amigo e escritor Daniel Walker, que está ainda em elaboração um livro sobre a Praça Padre Cícero. E por curiosidade nós ligamos para o Daniel para saber se o senhor Manuel Francisco Amorim era ou não personagem do seu livro. Claro que é. E o Daniel vai enriquecer o nosso programa, inclusive, com algumas fotos, já que ele tem um acervo extraordinário, fotos de Juazeiro do passado, onde vão aparecer alguns trabalhos do nosso homenageado. Vai ser um programa bem interessante, desses que os nossos juazeirenses gostam, porque vai ser um programa de saudosismo, vai mexer com o passado e vai relembrar uma Praça Padre Cícero belíssima, que depois de tantas reformas, nunca mais foi a mesma. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos. Boa noite, professor Daniel Walker Amorim. Prazer tê-los aqui. Luiz Carlos, certamente que falar da Praça Padre Cícero, daquele recanto ali tão agradável, é falar da cultura, da história de Juazeiro, falar do coração da cidade. E você disse aí com muita propriedade de que quando a gente traz aqui assuntos que puxa lá do fundo do túnel do tempo a história de Juazeiro, sempre chama a atenção daqueles que viveram, que conheceram e de outras pessoas que têm curiosidade em conhecer. E hoje nós vamos falar mais outra vez da Praça Padre Cícero. Desta feita, falando do seu jardineiro, falando da sua história, mostrando fotografias. E isso certamente é motivo para nós que fazemos o Tribuna Livre de alegria, que também vamos vivenciar um pouco da história da nossa cidade e certamente para o nosso telespectador. Então vamos fazer um programa bem interativo, com a participação do nosso telespectador, para que a gente possa conhecer mais um pouco ainda da história, daquela que é realmente o recanto mais histórico, que é realmente onde pulsava e ainda onde pulsa as energias da nossa cidade. E com o professor Daniel Walker, que está escrevendo sobre a praça, aí certamente nós vamos aqui descobrir muita coisa interessante. Muito boa noite, Cícero Amorim. É um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Você que deve sentir-se naturalmente muito feliz com esse tributo que hoje nós prestamos ao seu pai, já falecido, de saudosa memória, mas ainda vivo na mente dos juazeirenses mais antigos, mais velhos, que conheceram o seu belíssimo trabalho. Boa noite, Cícero. Boa noite, Luiz Carlos, nobre amigo. Boa noite, Vasques, Landim. Meu nobre professor Daniel Walker. A grande satisfação de estar nesta noite aqui é ímpar, por falar de um homem, não por ser meu pai, mas por falar de um homem que dedicou a vida a Juazeiro do Norte, a cidade do Padre Cícero Bom Batista, aonde ele veio a pé de Alagoas para residir no Juazeiro, solteiro, casou, e aqui teve 5 filhos,
Dos 5, 3 Deus levou e ficaram 2. Eu sou um deles. E agradeço também a essa casa magnífica que é a televisão TV Verdes Vale, Canal 13, por essa rica oportunidade, ímpar, né? Essa casa tem prestado um serviço à nossa querida Juazeiro, à nossa querida região do Cariri, né? Jamais visto, porque além da voz, leva a imagem do que acontece no meio da nossa sociedade, do nosso povo, de canto a canto, de bairro a bairro. Muito bem. Cícero, nós vamos mostrar fotos aqui no andamento do programa. Sei que você vai se emocionar mais uma vez, porque eu não sei se em alguma delas você vai aparecer ao lado do seu pai, mas o certo é que conosco está Daniel Walker. Daniel, você deve me trazer, ou nos trazer, uma notícia maravilhosa, porque quando lhe procuramos via esse programa, você estava chegando de Fortaleza e traz uma notícia muito boa. Você foi fazer um check-up e graças a Deus está tudo 100%, né? Seja bem-vindo, Daniel Walker. Muito obrigado, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vaz. Gostaria de parabenizar a produção pela escolha da pauta de hoje. Eu acho muito importante se fazer esses resgates históricos de Juazeiro. Nós sabemos que a cidade é de memória curta, né? O poder público nem sempre se lembra das nossas personalidades, das nossas figuras históricas. E essa televisão tem sido, desde o começo do programa, uma porta aberta para o resgate dessas personalidades históricas de Juazeiro. O cidadão que hoje está sendo homenageado tem uma história muito bonita na cidade de Juazeiro do Norte, particularmente no que se refere ao seu trabalho artístico desenvolvido na Praça Almirante, hoje com a denominação de Praça Padre Cícero Romão Batista. Sem dúvida. O Amorim, o seu pai, certamente que a história, os primórdios da praça, a iniciação da praça, talvez não tenha sido com ele, né? Ele já acompanhou a praça depois da existência dela há algum tempo atrás. Isso aí o Daniel tem a propriedade até de falar. Inclusive nós já discutimos isso aqui em outro debate, né? Um pouco da história da praça. Verdade. Mas eu queria Sempre saber... tem alguma coisa a acrescentar, né? Isso, exatamente. Eu queria saber do Amorim se ele tem assim a data precisa de quando o pai dele começou a trabalhar e tal, quem era o prefeito, a atividade dele na praça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que o nosso telespectador começasse a se situar e também começasse a participar desse momento tão interessante que é a história da Praça Padre Cícero, Amorim. É o seguinte, Juazeiro sempre tem a sua história, mas a Praça Padre Cícero não foi o cartão postal do Juazeiro. A Praça Padre Cícero foi o cartão postal do Nordeste do Juazeiro. Inclusive trazendo vários turistas naquela época, de vários países, da Espanha, Portugal, dos Estados Unidos, para ver as belezas que era feita, aqueles vultos perfeitos nas árvores, nos pés de Benjamin da Praça Padre Cícero. Então, eu estou aqui em mão com uma carta datada de 1956. Isso é um documento. É um documento. Inclusive, esse documento vai aparecer daqui a pouco. Inclusive, nós vamos mostrar. Assinado por José Geraldo da Cruz, prefeito naquela época. Só que antes ele já trabalhou com o doutor Feitosa, né, nos 2 mandatos, me parece, né, e ele deu a vida pela Praça Padre Cícero. Belíssimas, aqueles pés de Benjamin, onde mostra o cálice com a hóstia, chapéu de sol, belíssimo chapéu de sol, avião, os avião, né? Custódias, uma ema, a palavra Juazeiro do Norte, escrita tão perfeita naqueles pés de Benjamin, que chamava a atenção de todos.
o Arco do Triunfo, saindo ali da Rua do Cruzeiro para a Rua Padre Cícero, que deu ideia da Construção. construção do Arco do Triunfo do Salesiano. Quando veio Nossa Senhora de Fátima, Juazeiro. Isso, 1950, me parece, não sei. Isso. Mas naquela época. Então, o meu pai, Manuel Amorim, ele se doou de corpo e alma para a Praça Padre Cícero, desde 1940. De 40. 40. Né? Então ele Hã? vem de 40. De 40. Ele pra cá. nasceu em 1912, Nasceu lá em Alagoas, em né? Alagoas. Em Alagoas. É, Você disse que ele veio a pé e depois casou-se com outra com outra alagoana. alagoana. Esse documento aí é quando ele foi oficialmente nomeado como funcionário público, Jardineiro oficial. Isso. Mas antes ele havia trabalhado Já lá, trabalhava. desde Já 1940. há muito tempo, muito E tempo. esse desenho Era que o você está diarista. descrevendo aí, das árvores, dos benjamins, eram tudo feito pelas suas mãos, pelas mãos do seu pai. Feita pelas mãos, inclusive ele teve uma época que ele, devido àquele movimento da tesoura, que fazia tudo com perfeição, ele pegou um problema de saúde de dilatar os músculos Pegou das uma costas, tendinite. Uma repetição de bursite, movimento, né? entendeu? Ele delatou os bursite. músculos, que naquela época era doutor Belém, desenganou ele porque já estava num estado de saúde elevado, né? Mas graças a Deus recuperou a saúde e voltou a fazer aquelas belezas na Praça Padre Cícero, a carruagem de Branca de Neve com os 7 anões, coisa nunca visto, quer dizer, hoje tem uma série de álbuns fotográficos espalhados no norte e nordeste do Brasil, aqui e acolá me mandam uma, e enche a emoção da gente, os olhos de lágrima. Você saber que ali, por trás daquilo ali, tinha o empenho, a dedicação, o zelo, o amor. E a arte, E né? a arte, porque a arte do arquiteto paisagístico, que hoje leva o nome, Certo. naquela época era jardineiro, hoje é um arquiteto paisagístico, né? Ele tinha o dom. Eu me lembro muito bem, ali onde hoje é o Banco do Nordeste, virado Rua São Pedro com São Francisco, em frente ao cartório Machado, tinha um pé de Benjamin feito um chapéu de sol, mas anulado, que quando dava o vento, ele balançava e voltava ao normal, como se fosse uma coisa assim, Os abanos. um abano, mas ele voltava, a folha não ficava galha do lado de fora. Ele voltava preenchendo aquele vácuo todinho, todo mundo ficava abismado. Tem gente ali por trás colocando aquilo. Não era um trabalho de arte, era um trabalho de empenho, era um trabalho de dedicação. Eu me lembro ali, na Rua do Cruzeiro, tinha um posto Texaco. E ele se baseou no passeio dos franciscanos, passeio das almas, né? E ele fez... Eu acho que Daniel mandou essa foto. 7 pés de Benjamin, me parece, de 7 a 10, ele podou no lado direito, no lado esquerdo, por cima, e fez aquele anulado Parecido por baixo, com os franciscanos. idêntico ao do franciscano, né? Professor Daniel, eu queria que você fizesse uma intervenção também, assim, da parte histórica, dessas datas e tal, para que o nosso telespectador comece a perguntar. Exatamente. E eu gostaria também de fazer um pequeno comentário para que, sobretudo as pessoas jovens que estão assistindo o programa, talvez não estejam entendendo exatamente o que é isso. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Olha aí, ó, olha a O foto. trabalho do seu Amorim é mais ou menos parecido, posso até dizer, idêntico àquele retratado no filme Eduardo Mãos de Tesoura, de João Depp. Era aquilo que ele fazia em Juazeiro, né? Exatamente aquilo. Ele pegava uma árvore, de preferência o pé de Benjamin, que tinha bastante naquele Olha tempo aí, na Praça Padre Cícero, Benjamin da e fazia esses magníficos desenhos que estão sendo mostrados agora a partir dessas fotos. Olha aí o Olha arco, aí o os arco, arcos, né? tá vendo? Dos franciscanos. Copiando os franciscanos. É uma verdadeira Uma sequência de Benjamin, né? Obra aí de ele arte, podou né? fazendo os arcos. feita apenas com Era a tesoura. muito bonito. Esse é o lado da Rua do Cruzeiro com o Padre Cícero. Exato.
Aliás, a propósito dos instrumentos, acho que não era só tesoura não, viu? Não. Tinha outros instrumentos. Cavalete e um facão Ó, chamado olha essa daí, na Usava rua um Padre facão, Cícero, usava uma roça. poema. no cruzamento A da Ema. Padre Cícero Aí com a São Ema no Francisco, pé de né? peixe. Amorim, ele usava também uma roçadeirinha pequenininha. Isso, Uma ro- isso. Esse aí é bonito. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Hein? Esse aí ficava em frente ao Salão Lá é o- Alagoano, Salão de barbearia. do Cruzeiro, mestre é? Galdino. O macaquinho lá, Em cima do Benjamin, ó. né? Beleza. Esse aí é do lado da Rua do Cruzeiro. Realmente é uma Não, obra. é uma obra Engraçado, fantástica, colocaram né? tanto modernismo na praça e não chegam nem perto Nem dessa perto. beleza, né? Luiz, a gente Até fazendo, os a gente fazendo Benjamins assim. praticamente tem poucos, né? Benjamins lá ainda da praça. Sabe, mas Existem poucos, nós até né? falamos no programa passado, quando a gente trabalhou aqui a questão da Praça Padre Cícero, uma das causas da destruição dessas obras de arquitetura silvestre, podemos dizer assim, esse paisagismo, foi a praga de Lacerdinha. É. Começou basicamente aí, não é? Porque houve aquela praga de Lacerdinha e foi preciso colocar muito veneno, não é? E isso aí terminou matando a vegetação. E depois as inúmeras reformas pelas quais a praça passou, né? Então isso terminou destruindo Chamado agressão essa beleza ambiental, que é, os né? impactos ambientais negativos, né? Que não tem Exatamente. um cuidado. E um detalhe interessante, a Praça Padre Cícero tinha 3 grandes marcos históricos. O pé de joá, que é simbólico pelo fato de ser um joá sem espinho, uma espécie de joá sem espinho. E aquele Tivemos- indestrutível também. Pois é, tivemos a coluna da hora com um relógio que marcava as fases da Lua e essa obra arquitetônica, esse paisagismo aí do mestre Manuel Amorim. Infelizmente, praticamente, o relógio desapareceu, essa parte arquitetônica aí também desapareceu e só temos hoje um pé de joá. É verdade. Ô Daniel, isso aí remonta de 1940, antes do seu Manuel Amorim, não existia essas arquiteturas. Não. Se a gente for fazer assim um resgate histórico da Praça Padre Cícero, a começar do quadro grande, né? Era somente um terreno baldio, né? Depois aquilo ali se transformou numa praça. O Dr. Flório foi quem fez realmente a sua parte final de modernização, digamos assim. Mas antes era apenas um quadro. Depois tinha somente um quadro e uma estátua do Padre Cícero, mas não tinha nenhum banco ainda. Depois se colocou o banco e aí começou a ser feito o projeto de jardinagem. Aí a praça sofreu um E aí ganhou processo um novo de evolução, né? Aí depois saiu de Praça Almirante Alexandrino para Praça Padre Cícero, mas antes de Praça Almirante Alexandrino, ela era conhecida como Praça da Liberdade, por ter sido lá, foi dado o grito de independência de Juazeiro. Mas ela passou muito tempo, mas muito tempo mesmo, sendo apenas um quadro, sem nenhum atrativo E paisagístico. essas reformas constantes, praticamente em todas as administrações havia uma reforma. Isso começou de quando para cá? Tem ideia, professor? A maior reforma aconteceu na administração do prefeito Dr. Feitosa. Foi nela que surgiu a presença dos bancos de marmorito. Eram bancos de madeira e metal, e depois foi banco de marmorito, que eram patrocinados pelo comércio local, né? A coluna. Isso em 58, A né? coluna é do início, do primórdio. A coluna é do tempo do prefeito em exercício, Odílio Figueiredo. Odílio Figueiredo. Foi na administração do coronel José Neto da Costa Morato. Tudo Isso bem. já- Ela sofreu de lá para cá alguma transformação assim que mudou um pouco a sua Sim, estrutura bastante. arquitetônica? Sobretudo na questão de jardins, sempre foi um ataque muito agressivo na questão dos jardins, a questão do piso. Mas a coluna em si, ela Bom, sofreu. sofreu também. A coluna, no começo, ela era simplesmente pintada a cal. Depois, ultimamente, ela já está de granito, uma coisa completamente diferente do projeto inicial do Agostinho Odísio Balmes. Então, ela está muito diferente. O formato do mostrador do relógio também mudou. Antigamente era redondo, depois ficou quadrado. O relógio que lá em cima, no topo, marcava as fases da lua, desapareceu. Agora está marcando pelo menos as horas ou não marca mais nada? Só marca a hora, realmente. Então ela sofreu realmente o pedestal da estátua também, houve também uma alteração. Ela realmente, se as pessoas que viverem em Juazeiro nos anos 30, 40, 50, até mesmo 60, voltando hoje a Juazeiro, vê uma mudança muito grande, né? Os pés de Benjamin também praticamente estão desaparecendo, né? E ela tem um formato arquitetônico bastante diferente do formato original. E o piso, praticamente, em todas as administrações, de um certo tempo para cá, Também. tem mudado o piso. O melhor né? piso que teve daquela praça
foi o piso de mosaico. Teve um período que era realmente piso de mosaico. Que Nos era anos muito 60, tradicional em Juazeiro. exatamente, e muito resistente, né? Muito resistente. Depois houve uma série de transformações e hoje ela está com aquela pedra portuguesa, né? Que isso é uma febre hoje no Brasil, muitas praças têm essa pedra que é muito ruim, sobretudo para as pessoas que caminham por lá, de sapato alto, digamos assim. É muito Principalmente incômodo, né? para as senhoras que usam salto alto. E hoje nós podemos dizer que aquela praça está praticamente sem jardins, né? Está praticamente sem jardim, porque não tem mais beleza. Ela não está tão. Sim, Ela não também, está como deveria estar. O pai Essa é a dele, grande realidade. o seu Manuel Amorim, a preocupação dele, do ponto de vista paisagístico, não se prendia somente a essa questão dos pés de Benjamin, não. Tinha a questão das flores, das rosas, dos canteiros, e ele teve um trabalho extraordinário também nisso aí. Ele era realmente um paisagista de mão cheia. Daniel, com certeza você alcançou também esse tempo, que a Praça Padre Cícero, Luiz Carlos também, a Praça Padre Cícero era extremamente bem fiscalizada. Você não podia atravessar nos jardins, na grama, no meio do jardim, era proibido você atravessar ali. Aí entra agora não existe mais, né? Entra um personagem chamado Faísca. Bom, só um instantinho. Essa questão dessas proibições a que você se referiu. Um fato bastante curioso, quando o Dr. Flor inaugurou a praça, era terminantemente proibido que as pessoas a atravessassem levando algum carrego na cabeça. Era proibido, ninguém podia fazer isso. De bicicleta nem pensar. Nem pensar. Você veja o zelo que naquela época se tinha pelaquela praça. Certo? É verdade. Então essas proibições terminaram hoje não sendo obedecidas. Para você ter uma ideia, teve uma vez que eu flagrei e publiquei no meu jornal online uma vaca pastando na Praça Padre Cícero. Ô Daniel, agora a outra figura muito conhecida na praça foi o Faísca. Sim. Aliás, que era um vigia da praça e muita gente até chegou a insinuar que ele também participasse daquele trabalho artístico das plantas. Com certeza, eu mesmo cometi esse engano. Foi? Na realidade, o Faísca, ele veio depois do seu Manuel Amorim, e é possível, mas assim, do ponto de vista de substituição, né? Ele terminou sendo um zelador da praça, né? Chamava-se zelador da praça. Pode até ser que ele tenha dado algum retoque do trabalho do seu Manuel, mas criação dele mesmo, com certeza não. O seu Manuel Amorim, além dessas obras de arte, que a gente pode considerar isso uma verdadeira obra de arte. Obra de arte, sim. No vegetal, né, feito com as mãos, rudimentarmente, com a tesoura, uma roçadeirazinha, um facão, ele, além disso aí, ele também zelava a jardinagem, a parte da floragem, da grama, enfim. Doutor Vasques, a Praça Padre Cícero, no horário que saíam os alunos da Escola Normal Rural, as alunas paravam para ver os enxertos, os pés de rosas, um pé de rosas, botando 3, 4 qualidades de rosas, num só pé. 3, 4 qualidades de rosas, de cores diferentes. Entendeu? O doutor Geraldo Menezes Barbosa escreveu diversas crônicas sobre a Praça Padre Cícero, sobre o meu pai. Outro amigo, eu não me recordo o nome dele, escreveu Manuel Amorim, o Mão de Tesoura do Juazeiro. Enfim, são tantas homenagens que meu pai recebeu, dos amigos do Juazeiro, dos amigos que conheceram ele, entendeu? Que deixa a família, especialmente a minha pessoa, a minha família, naquela eterna gratidão. Porque não é fácil você nascer, viver em uma cidade aonde alguém da sua família plantou uma semente. Entendeu? Então, o seu Manuel Amorim, ele recebeu diversos convites para ir para outros estados mais elevados, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, inclusive com remuneração. Mas ele nunca foi fazer nenhum trabalho fora, não? Apresentando isso em outras praças de outras cidades? Não foi por o amor a Juazeiro, ele tinha uma vocação a Juazeiro. Ô Amorim, mas ele fez um outro trabalho em Juazeiro, não sei se Daniel tem algum flash desse trabalho dele, que foi lá no Imijuno, um hospital que foi construído
na rua Floro Bartolomeu. Isso, ali já foi. Tinha uma praça muito grande diante do hospital e lá também ele fez belíssimo trabalho. Ali já foi a minha parte, eu já foi como com aprendi, você. já fui eu que fiz a parte de arquitetura paisagística, decoração do Hospital M. Júnior, do Dr. Evandro. Peguei aquilo ali em pedra, deixei uma beleza, os muros, aqueles carramanchão de buguevilha, um pátio que tinha lá, um gramado perfeito, com aquele escrote roxo, fazendo aquelas paredes, que inclusive ainda hoje pode se fazer na Praça Padre Cícero. Hoje nós podemos deixar a Praça Padre Cícero uma beleza. Um cartão postal um cartão mesmo, postal mesmo. Transformar aquela poeira seca, aquela areia lavada que tem lá, que não consiste em nada, você joga água, pouco tempo depois acabou a água e a planta não tem substância, porque ali está uma areia lavada. Então ali o que a gente pode fazer? Pode fazer uns jardins com alto relevo, ficar aquele tapete vermelho de ponta a ponta, tapete multicores de ponta Agora, a ponta. para isso tem que trabalhar o solo. Claro, Tem que adubar, tem que cuidar, não é? Claro, isso eu tenho experiência em vários cursos, horticultura, floricultura, técnicas agrícolas, arquitetura paisagística, decoração de parques e jardins, e tantos outros cursos nessa área. Eu me especializei Além de ter a genética, né? Genética, do seu pai, né? Maurício? E o amor pela o sangue, botânica, né? Está no sangue, né? Está na Então, veia. me especializei, fiz vários cursos nessas áreas e me ofereci. Eu até me ofereci a tanto Você já chegou a cogitar, Já, atuar na administração, sem dúvida. Levou uma proposta para recuperar a praça. Já, e me Mas você proponho já ainda. fez algum trabalho em alguma praça pública aqui? Já, eu fiz trabalho no SESC, eu fiz trabalho da Quinta Dere, trabalhos especiais, eu plantei a grama do Rumeirão, é inédito. Foi o primeiro plantador de grama do Plantei Rumeirão. a grama do Rumeirão e cuidei dela, porque deu lá uma largata, a gente pulverizava aquela. Eu tenho foto disso, entendeu? Quando a gente terminamos de plantar a grama do Rumeirão, aí deu aquela largata e a gente teve que ir pulverizar aquilo ali e cuidar. Fui eu que plantei a grama do Rumeirão, juntamente com meu pai, Manuel Amorim, que sempre estava do meu lado. Pois é, o Rumeirão foi Não é? inaugurado em 70. 70. Seu pai só morreu em 98. 98. Foi no fim do século. Já, né? já. Aliás, não apareceu a foto do senhor Manuel Amorim. Por quê, Miguel? Será que não deu para sair? Vamos ver se a gente mostra depois do nosso intervalo, principalmente. Se a gente consegue mostrar aí a foto do seu Manuel Amorim, o nosso homenageado de hoje. Já que as pessoas ficam tão sensibilizadas quando a gente fala da história de Juazeiro, relembra fatos interessantes, e este é um ano bem apropriado para isso, porque nós estamos vivendo o centenário da Beata Maria de Araújo e estamos vivendo também o centenário da Revolução de 14. O Renato Casimiro já esteve aqui, trouxe inclusive livros para distribuir com os livros, né, que foram distribuídos aqui com os nossos telespectadores, exatamente o livro do Irineu Pinheiro, que é um dos melhores, né, Daniel? Que relata a Revolução de 14. E né? nós estamos comemorando também o centenário da cidade. O centenário da cidade. 23 de julho de 2014, Exatamente. centenário da cidade, da criação da cidade de Juazeiro do Norte. Criação da cidade. Quer dizer, são basicamente 4 centenários que vão ser vivenciados esse ano. Ainda tem, você ainda não mencionou, ainda tem o centenário da Justiça. Ô, Da Daniel Justiça, Val, da e a comarca. Praça Padre Cícero tem quantos anos de existência? Bom, Desde que realmente se tornou praça. se a gente for considerar com a denominação de Praça Padre Certo. Cícero, ela data da administração do capitão Humberto. Foi ele quem baixou o decreto, substituindo o nome Praça Almirante Alexandrino de Alencar para Praça Padre Cícero, por uma razão muito simples. Ela sempre foi conhecida, logo após a inauguração, com o nome de Praça Padre Cícero, muito embora a denominação oficial fosse Almirante Alexandrino. Então, durante muito tempo, eu mesmo costumava chamar, como todo mundo chamava, apenas Praça Almirante, né? A gente sempre Praça Almirante. gostava de resumir para Praça Almirante. Mas, pelo fato de ter a estátua do Padre Cícero lá, as pessoas também chamavam de Praça Padre Cícero. Até algumas firmas comerciais colocavam no seu endereço já o nome de Praça Padre Cícero, sem ela ter ainda a denominação oficial de Praça Padre Cícero, né? Agora, Vasco, você falou também, perguntando a Amorim a respeito dos jardins da praça.
Para você ter uma ideia, era uma coisa tão bonita que eles terminavam servindo de cenário para fotografias. As pessoas, os casais de namorados passavam por lá, era um canteiro muito bonito e as pessoas se postavam lá para ser fotografadas e aquilo ali era uma espécie de pano de fundo, porque realmente era muito bonito. Né? É uma pena que as fotografias que nós temos dessa época praticamente eram preto e branco, não dava para destacar. Mas a gente percebia realmente que naquele tempo, que a gente chamava até instantâneo, né, aparecia as pessoas sendo fotografadas sempre ao lado de algum dos canteiros da Praça Almirante, porque realmente eram muito bonitos. Daniel, da Praça Almirante para ir aos 100 anos, falta quanto tempo? Para a gente fazer o centenário da praça. Essa praça foi inaugurada com o nome de Praça Almirante Alexandre de Alencar em 1925. Ela estava concluída em 1924, deveria ter sido inaugurada em 24 de março de 1844, mas como a Escola de Aprendiz Marinheiro foi convidada e não pôde comparecer por uma questão de ano letivo, então ela só pôde comparecer em janeiro do ano seguinte. Então a Praça Almirante, oficialmente, ela data de 1925. Ô Daniel, mas a então, chamada, 2000... a chamada Praça da Liberdade ainda não era realmente uma praça, era um quadro Era um apenas, campo, era um campo. Um campo, né? São campos, Chamaram de Praça da Liberdade porque os movimentos, né, de libertação aconteciam lá na praça. Inclusive basicamente o aquela... famoso discurso do padre Alexandrino, do padre Alencar Peixoto, aliás, que foi nesse comício famoso que foi dado o grito de liberdade. Certo. Isso em que ano? 1910. 1910. Mas oficialmente é 1925. Com o nome de né? Praça Almirante Com o Alexandrino. nome de praça. Porque até chegar a ser Praça Almirante Alexandrino era só um quadro. Era um quadro. Não Então, tinha, em não tinha formato de praça, porque não tinha 2025, oficialmente, se comemora Centenário. o centenário da Praça Almirante. E eu queria dizer uma coisa, você ressaltou a respeito das coisas aqui que sofreu reforma. Na Praça Padre Cícero foi cavado um poço pelo Padre Cícero, aonde aquela coluna da hora, por dentro, tinha 3 caixas d'água em cima, com reserva para aguar toda a praça, e embaixo tinha um porão. Eu todo dia descia naquele porão para ligar o motor. Eu era menino ali, eu não tive infância. O meu salário, primeiro salário, foi 10 tons pago por Gumecino Ferreira. Que coisa. Por quê? Porque Gumecino, a prefeitura já tinha saído de lá da onde hoje é a Câmara Municipal, para cá, para a rua, aqueles prédios que é dos Machado. O centro comercial. Pronto, a prefeitura era lá, saiu para cá, depois passou para o outro lado, vizinha gráfica Mascote, e depois foi lá para a Feira do Capim, não é? Em 64. Eu me lembro muito bem, na Praça Padre Cícero, a gente brincava bila ali debaixo do pé de Joá, e tinha aqueles bancos de cimento com o símbolo do Vasco, tinha o CRP, Darim, aquele Dário Maia Coimbra. Mas se você estivesse jogando bila lá e o cabo Dida aparecendo, Não fale, porque bonita foi as carreiras que a gente Amuri, Mas eu queria... é hora do intervalo. Quando voltar, você vai contar mais histórias sobre a sua infância, trabalhando ao lado do seu pai, lá na Praça Padre Cícero. E nós vamos deixar aqui um desafio, né? Para outras pessoas de Juazeiro que viveram essa situação, que participaram dessas emoções, que queiram participar do nosso programa, que mantenha contato conosco, com a nossa produção, com o Luiz Carlos, com o Vasco Landim, para que a gente possa enriquecer, como disse o Daniel, todos esses programas deste ano de 2014. Histórico, né? É um resgate importante. A gente volta já. Mas eu queria ver você.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Nos dá orgulho ver o quanto já foi feito, tudo que se fez e o que ainda se fará. Em 7 anos de trabalho, foram construídos e recuperados mais de 5.200 quilômetros de estradas, como a Padre Cícero, que liga a região do Cariri à Fortaleza, e as CE 060 e 040, que interligam os polos de desenvolvimento do estado. Pelo menos eu tenho um carrinho pequeno, mas eu boto uma carrada de produto e chego rapidinho aqui, porque as estradas estão boas. Então, a segurança é total. Esse é o caminho, o jeito certo pra realizar. É assim que a gente quer, é assim que a gente faz. Novo Ceará, novo Ceará. Governo do Estado. É assim que a gente faz um novo Ceará. 3 Produções apresenta A Confissão, com Ângelo Paes Leme, Silvio Guindani e Isabel Gueron. Direção Walter Lima Júnior. Dias 24 e 25 de janeiro, às 8 da noite, no Memorial Padre Cícero. Convites na Skyler e Marrogane, no Cariri Garden Shopping. E Drogarias Avenida, no Crato. Informações 8858-1708, 8881-7921 e 9988-1352. Artinox, comunicação em alto relevo. Uma empresa especializada na fabricação de letra, caixa e materiais diversos. Projetos especiais, fachadas em ACM, totens, sinalização e números residenciais. Artinox, comunicação em alto relevo. Rua José de Alencar, número 1467, Romeirão, Juazeiro do Norte. Fone 3571-2428. O sorriso no rosto em mais de 480 mil cearenses está garantido com o novo Centro de Especialidades Odontológicas de Maracanaú. Agora, a população de 8 municípios terá acesso a atendimento odontológico de alta qualidade. Com esta unidade, o governo do estado conclui o compromisso de construir 18 CELs em todo o Ceará. O Ceará já tem 13 UPAs, 17 policlínicas e 18 CELs, que estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo. Baixou! O Cariri da Sorte desta semana só custa R$3. E no quarto sorteio tem uma picape Saveiro 0 km. Uma Saveiro! Isso mesmo! Uma picape Saveiro 0 km só pra você! E mais R$3.000 no primeiro sorteio. Uma Honda Pop 100 0 km no segundo sorteio. Uma Honda Foca S125 0 km no terceiro sorteio. E R$4.000 na rodada da sorte. Adquira o seu e boa sorte! Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar! TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta, amigos, com o nosso Tribuna Livre, que hoje, mais uma vez, está falando da Praça Padre Cícero, aproveitando para homenagear o senhor Manuel Amorim, que foi um paisagista, um jardineiro extraordinário, que embelezou durante muitos anos aquele logradouro público
e que hoje vive uma situação meio complicada. Como nós dissemos na abertura, depois de inúmeras reformas, a praça jamais voltou a ser a mesma. E eu pergunto agora aos nossos convidados, tanto a Daniel Walker como ao Cícero Amorim. Ô Daniel Walker, o que nos preocupa mais como cidadãos, observadores e querendo muito bem a essa cidade, não é só esse desastre ecológico, esse desmantelamento dos jardins da praça, mas é principalmente o descaso verificado hoje na praça, com invasões inoportunas, com a insegurança. A praça deixou de ser o lugar de encontro das famílias de Juazeiro. Eu queria, com licença, pegar a oportunidade e dizer que no centro da Praça Padre Cícero tinha um coreto especial de mármore de primeira qualidade. Foi destruído para fazer um outro. Simplesmente sem necessidade. Um coreto que veio a banda de música da Polícia Militar do Estado do Ceará para inaugurar. Um coreto que veio outras bandas de música de outros estados. Teve Luiz Gonzaga cantando. Luiz Gonzaga cantou naquele coreto, um coreto feito no mármore de primeira, granito de primeira, eu me lembro disso. Foi destruído simplesmente para reformar. Acabou-se. Eu tenho a planta original da Praça Padre Cícero. Eu tenho na minha casa. Deixa eu me perguntar, Daniel, isso é revitalização? Olha, antes da inauguração do Monumento do Padre Cícero, a Praça Padre Cícero era o principal cartão postal de Juazeiro. Talvez até o único, que realmente era uma praça muito bonita. Depois que chegou o Monumento do Padre Cícero, então nós temos outro cartão postal, que por sinal é o mais conhecido do ponto de vista turístico, né? Agora, eu passei a minha infância e adolescência vivenciando aquela praça. Então tem realmente gratas recordações dela. E me causa assim um mal-estar muito grande quando eu fico, às vezes, ali sentado em frente àquele banco que tem nas lojas americanas e fico olhando o estado em que se encontram os jardins daquela praça, numa cidade que está se preparando para comemorar o centenário de criação da cidade, que será agora no mês de julho, que já está em cima. A Praça Padre Cícero não padece apenas do descaso no que se refere à sua questão paisagística, não. Vem a questão também da estrutura dela, questão de segurança, praticamente não tem. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas até jogando bola na praça, andando de bicicleta, até de moto eu já vi. Então a gente sente perfeitamente também, tem bares. Bastante bares. Daniel. Precisa ter um processo de revitalização da Praça Padre Cícero, não só da Praça Padre Cícero, mas de todas as praças de Juazeiro. A Praça do Socorro também é outra, também que está se acabando. Então era necessário que tivesse uma política de revitalização dessas praças, como já vem ocorrendo em muitas cidades de médio e pequeno porte, e também nas grandes capitais, né? É verdade. Então, eu acho que está faltando isso. Juazeiro precisa atentar muito bem para isso, porque as praças de Juazeiro, elas têm beleza, elas estão ocultas por causa do descaso das administrações públicas sucessivas, né? Agora, Amorim, fala para Daniel também. Você imagine seu pai hoje vivo, olhando a Praça Padre Cícero, o que era que ele ia descrever para a população? Seria uma ferida no coração. Porque quem dedicou a vida pela Praça Padre Cícero, que transformou a Praça Padre Cícero num verdadeiro paraíso, que ali era um paraíso. Eu era criança, voltando o tempo atrás, eu tinha 10 anos de idade, meus primeiros salários foram com 10 anos de idade, porque eu estava no topo de um pé de palmeira daquele, cortando as folhas. Quando o seu Gomercino lá do fora viu, veio, seu Manuel Amorim, quem é aquele homem que está cortando as palhas lá em cima? Manda ele descer. E eu desci. Ele disse, é meu filho. E ele disse, a partir de hoje o senhor vai pagar esse rapaz aqui igual um homem. Aí papai disse, não é meu filho, está aqui para me ajudar. Não, mas ele está trabalhando mais do que um homem. Ele vai ter um salário também. E foi daquela época, o meu primeiro salário foi 10 tons. Eu dava 8 tostões à minha mãe e ficava com 2 tons para merendar a semana todinha. Era dinheiro, hein, amor? Ora, muito Amorim, dinheiro. Me fala e aí. outra coisa. Ô, Amorim, me diz aí o seguinte, isso é uma curiosidade nossa. Por exemplo, nós já descrevemos aqui, praticamente, as mazelas que estão na praça. Tá mal iluminada, não tem segurança e tal. Mas tem jeito. Mas o que é que você acha que seu pai ia ficar horrorizado
e ia ter o maior trauma que está acontecendo naquela praça. Na sua visão, eu queria que o Daniel também não imaginasse só meu o que ele pai, diria. não é só meu pai, é qualquer juazeirense, qualquer rumeiro que visita Juazeiro, que cruza a Praça Padre Cícero, chora. Essa que é a realidade. Eu acho, viu, Amorim, que qualquer rumeiro que conhece o Juazeiro, que já veio aqui por lamenta o 20 estado da vezes, 30 vezes, que passa por, conheceu a Praça Padre Cícero. Se passa hoje, ele chora. Eu acho, porque Amorim, infelizmente está seco. Eu acho, Amorim, que se o pai estivesse vivo e presenciasse isso, essa atualidade, a primeira coisa que ele ia sentir, o desgosto muito grande, de ver a grande obra paisagística dele destruída. Destruída. Desaparecida. Começaria por aí. De forma irreversível. Sentimento né? pessoal. Forma irreversível. Forma irreversível. Então isso aí para ele seria vamos um ficar transtorno vendo muito grande. agora nas fotografias A obra que ele fez e com na tanto televisão. gosto, né? Com tanto gosto, o cérebro dele concebeu aquilo, que realmente quem viu aquilo, como nós vimos, era realmente uma verdadeira obra de arte. Em frente ao... Daniel, vou levantar uma questão social. Eu me lembro de um tempo em que havia garotos na Praça Padre Cícero, tanto lavando o carro como engraxando os sapatos. E eu me lembro que Nair Silva, de saudosa memória, fez um trabalho social magnífico em Juazeiro, não é? Exatamente cuidando desses garotos. E depois de Dona Nair Silva, foi o Amorim aqui, filho do seu Manuel Amorim, quem deu continuidade àquele trabalho. Exatamente formando garotos engraxados, levando para as praças de Juazeiro para engraxar os sapatos. Trabalho de inclusão social, não é? que hoje se fala tanto. Uma inclusão né? social maravilhosa. E, de repente, Juazeiro faz essas mudanças na Praça Padre Cícero e proíbe a presença de qualquer engraxado. No nosso raciocínio, deveria ser o contrário. Deveria ter pensado alguns pontos para engraxados, como é feito numa praça belíssima de Porto Alegre, onde o engraxate é bem trajado, tem uma cadeira belíssima e confortável, e junto com a cadeira você tem revistas, jornais, para o cidadão se atualizar durante o trabalho do profissional. Em Juazeiro, baniram de lá todos os lavadores e todos os engraxates, e fizeram aquelas reformas e mais reformas, e hoje a praça está, como já disse aqui, com lanchonetes que só deterioram cada vez mais o ambiente, não é isso? Bares, né, Luiz Carlos? Os bares em cima da praça, quer dizer... Bebida alcoólica, enfim. Pensando bem, a praça nunca mais será a mesma, né? E aproveitar o que ela terminou afugentando as famílias, as crianças. Eu me lembro que quando terminava a missa, lá na matriz de Nossa Senhora das Dores, as pessoas saíam da missa e ali era ponto obrigatório para ficar, para ouvir a retreta. Tinha uma banda de música tocando ali no coreto, e as famílias se postavam ali e ficavam assistindo. Isso tinha todos os domingos, era uma coisa muito bonita. Aquela praça, Luiz Carlos, ela sempre foi uma espécie assim, de praça multiuso, né? Ela sempre serviu para muita coisa. Atividades políticas, atividades culturais. Então, ela sempre foi assim, um equipamento multiuso, como deve ser praticamente todas as praças. Agora, o que acontece em Juazeiro é sempre uma deformação dessas coisas. E isso aí é que realmente tem prejudicado. Eu acredito que hoje, eu digo hoje porque durante algum tempo eu me encontrava com Raimundo Araújo e outros colegas para a gente bater papo cultural. Depois, por uma questão de segurança, a gente terminou não podendo ficar mais lá. Então, eu praticamente não vou àquela praça à noite. Não tem assim nenhum atrativo. Só quando tem algum evento, como foi o caso mais recente, daquela feira de plantas de Olambra, né, que está tendo praticamente São agora Paulo vem todo ano. Todos os anos tem acontecido, mas fora isso não tem assim nenhuma motivação para você ir para lá, nem para namorar mais serve. O seu amigo e companheiro Renato Casimiro, que está fazendo comigo o livro, há pouco né? tempo esteve aqui e agora está de volta definitivamente para Juazeiro, me confessou isso. Fui à Praça Padre Cícero, voltei à Praça Padre Cícero e fiquei extasiado. Não tem mais com quem conversar. Hoje o ambiente é triste, né? É como se você estivesse num deserto. Se bem que ainda tem aqueles viciados, aqueles contadores de causos que participaram aqui do nosso programa, mas isso aí é outra história, isso aí se reúne em qualquer parte. Mas se ela continuar, veja bem, Luiz Carlos, se ela continuar nesse descaso, ela vai haver nela um processo de involução e ela vai terminar sendo o quadro que era antes. A Praça Padre Cícero hoje, a Praça Padre Cícero hoje, na minha ótica, na minha maneira de ver, ela está parecendo mais assim com a feira de diversidades, com barracas, com banca, com aquela coisa. Perdeu realmente
a essência, a natureza mesmo, a alma mesmo de praça, de você ir bater um papo, se deleitar com a natureza, com alguma coisa interessante, ter a segurança para encontrar os seus amigos. Ela hoje parece mais um mercado, uma feira, agora, com bares, lanchonete, vendendo bola, bancas para cá, para lá. Desqualificado, né? Olha, Vasco, esse processo eu te digo de coração, que ainda tem jeito. Ainda é possível. Ainda é possível se restaurar a Praça Padre Cícero dentro do prazo de 6 meses e 1 ano, deixar a Praça Padre Cícero arborizada, deixar a Praça Padre Cícero limpa, deixar a Praça Padre Cícero verde, multicole. E com ordem. E com ordem, com disciplina. Agora, Amorim, porque eu conheço a Praça Padre Cícero, isso não adianta. falando de uma pessoa que você me falou, que me tocou na alma, a professora Nai Silva. Eu aprendi a engraxar sapato com a professora e disse para ela, eu vou comprar sua briga. E ainda tirei 350, não estou dizendo isso para me engrandecer, eu não preciso, mas eu ainda tirei 350 garotos das ruas, 100 deles foram para engraxar sapato, dando farda, caixa de engraxate, material. Inclusão social mesmo. Inclusão social. Pegadores de carrego, lavadores de carro, vendedores ambulantes, todos eles dignamente fardados, recebendo um lanche e recebendo a orientação moral, disciplina e, sobretudo, levando a palavra de Deus. Quer dizer, a professora Nai Silva implantou dentro da minha memória, do meu coração, essa meta. E eu disse para ela, olha, esse sapato que a senhora está me ensinando a engraxar hoje, eu vou botar isso para frente. E assim fiz. E a Praça Padre Cícero, eu digo, a Praça Padre Cícero tem que voltar a ser o lugar de lazer da família juazeirense. Se bem que o Daniel já fez também um artigo para o Joa Norte, por sinal foi o último artigo que ele fez para o Joa Norte e ficou lá. Quando a gente acessa o Daniel Valk, aí está lá, o esvaziamento do centro, que é um problema sério. Foi providencial ser o seu último trabalho, Daniel, porque ficou na memória de muita gente que acessa o Joa Norte. Agora, veja bem, Luiz, isso que o Amorim está falando, que a praça tem solução, tem, realmente tem condições. Agora, veja bem, precisa de uma vontade política muito forte, e que o prefeito que conseguir fazer essa restauração, essa vitalização, esse exemplo seja seguido pelos seus sucessores. Sem dúvida. Porque não adianta um prefeito reformar a praça, deixá-la muito bonita de novo, mas dinheiro. O próximo prefeito não continuar o serviço. Porque jardim tem que ser aguado constantemente. A praça tem que ficar sempre limpa, bem policiada. Então, preciso muitas sucessivas administrações com o mesmo pensamento. Olha o que o Carlos Teixeira telefonou para avisar. Ele é lá do bairro São Miguel, aqui em Juazeiro. Está faltando segurança na Praça Padre Cícero, principalmente à noite. Isso. Parabéns ao programa Tribuna Livre por levantar este tema. A Débora Isis, que é do São José, a arborização da Praça Padre Cícero é muito importante. Assim também como a acolhida aos rumeiros, que lembrou muito bem aqui o nosso convidado, Cícero, que os rumeiros no passado se sentiam muito bem lá, hoje nem tanto. E finalmente Corrine, que também é do São José, parabeniza o Daniel Valco pelas informações sobre a Praça Padre Cícero. Costumo ir à praça no Natal e vejo que está faltando exatamente arborização e exposições culturais. Quer dizer, já tivemos lá, né, Daniel? Eu me lembro de uma época em que trabalhamos na Secretaria de Cultura e toda semana nós fazíamos, com a presença da banda de música, de grupos de reizado, de maneiro pau, né, momentos deliciosos naquela praça e a frequência era extraordinária. Todo mundo gosta dessa convivência, não é? Tradicionalmente, né, o Natal, tradicionalmente, para claro você que hoje, falar no Natal, hoje existem muitas outras alternativas e opções, é claro que os tempos são outros, mas a Praça Padre Cícero era o atrativo, um dos atrativos da cidade do Natal. Para falar no Natal, para onde iam as famílias. Mas morei muito enfim, lá. A Praça Padre Cícero, na administração do Coronel Humberto, eu, juntamente com o finado Piaba e outros, nós fizemos
uma instalação de 5.000 lâmpadas correndo uma atrás da outra, ligada num rolo de madeira, porque não existia sistema como hoje, contactor, essas coisas. No outro ano, nós fizemos, juntamente com outra pessoa aí, já fizemos com contactores, que era aquele tec, 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 e ficava aquele barulho. Mas no primeiro ano, nós fizemos a instalação da Praça Padre Cícero do governo do Coronel, 5.000 lâmpadas, acendendo e apagando uma atrás da outra. Foi uma coisa de admirar. E ali tinha o presépio feito por Assunção Gonçalves, as estátuas do Jesus Maria José. Eu fui buscar as estátuas do Jesus Maria José e fiquei ali aquele 45 dias arrecadando aquele dinheiro e levando para o padre da Igreja do Socorro, Silvino. Padre Silvino Moreira Dias. E ele me dizia assim: meu filho, você tem um coração bom. Eu digo: não, é meu dever, o dinheiro não é meu. E eu estou ali. Nessa época, a gente não conhecia Jesus, hoje eu conheço. Né? Mas, Amorim, lhe digo, é saudade do bom que a gente teve na Praça Padre Cícero, das coisas boas. Amorim, o José César, que é do Salesiano, está parabenizando o programa Tribuna Livre, juntamente com seus convidados, pela grande aula de história sobre Juazeiro do Norte. Muito obrigado. O Roberto, do Centro de Juazeiro, parabeniza o Amorim por ser um grande exemplo de cidadão juazeirense, assim como foi o seu pai. Quer dizer, tal pai, tal filho, né? Daniel, já estamos no final do programa. Eu queria levantar uma questão aqui, já que estamos falando de praça, e isso eu vou dar uma opinião pessoal, você pode concordar ou não, mas há pouco tempo mudaram o nome de uma praça em Juazeiro. Não quero discutir o mérito de quem recebeu o nome dessa praça, mas quero fazer uma alusão a quem perdeu a homenagem. A praça chamava-se Praça dos Ourives, o que significa dizer que aquela praça homenageava a toda uma nação de profissionais que construíram uma das principais economias do começo de Juazeiro. Sapateiros e ouríveis eram as duas principais categorias da cidade. Todos os ourives estavam ali homenageados. Eu até me lembro de alguns, e posso citar inclusive o seu pai, Zeca Marques, que foi também um dos homenageados. Mas tinha seu Alfeu Guimarães, tinha seu Expedito, tinha Antônio Mota, tinha seu Mocinho, tinha muitos e muitos ourives. Juazeiro chegou a ter mais de 500 ourivesarias no seu tempo áureo. Então, eu não entendo, Daniel, como é que um parlamentar, um vereador, tem essa infeliz ideia. Tanto logrador público aí para homenagear essa pessoa, que por sinal já tinha sido homenageado em outros logradouros, e de repente risca do mapa a homenagem prestada a toda uma nação trabalhadora dos ourives. Ô palpite infeliz. Essa é a minha opinião, você pode até não concordar. Não é questão de não concordar, veja bem. Aconteceu uma coisa esquisita, mas de certa forma é bem interessante, que agora no Natal, por ocasião do Natal e a virada do Ano Novo, ela foi a praça mais comentada de Juazeiro por causa da iluminação, por causa da ornamentação natalina que foi feita lá. Estava sendo a maior atração de Juazeiro no período de Boas Festas, as pessoas visitar a Praça dos Ourives, que agora tem a denominação de Praça Leandro Bezerra de Menezes. Quer dizer, as pessoas muito satisfeitas, porque a praça estava realmente muito bonita, e foi a família quem fez isso, certo? Então, a população terminou, de certa forma, até grata pelo fato da praça ter sido revitalizada, certo? Essa questão de mudança de nome aqui em Juazeiro, Luiz, veja bem, eu já comentei isso da vez passada, é incrível como Juazeiro consegue essa política de dar o nome de uma praça e botar a estátua de outra pessoa. Praça Almirante Alexandrino, mas a estátua era do Padre Cícero. Praça José Sarney, mas o busto que está lá é de Luiz Gonzaga. Lá na Praça Antônio Ribeiro, o busto que está lá é de um Mateu. Por isso que o povo chama Praça dos Mateus. A Praça Zé Geraldo da Cruz é a Praça das Cacimbas. Isso é o nosso Juazeiro. E tem o busto do Zé Geraldo, né? E o nome da praça é Praça das Cacimbas. A Praça Zé Geraldo, veja bem, aquela praça, eu já discuti isso no meu blog 2 vezes, que eu nunca entendi por que é que tem tanto vandalismo em cima da estátua, do busto não, que a estátua tem ele em tamanho inteiro, né? De vez em quando aquela estátua está cotó,
As pessoas, não sei por que, quebram o braço de Zé Geraldo da Cruz, eu faço sempre uma crítica, depois ajeitam e quebram de novo. Fizeram isso com o Carlos Drummond de Andrade, né? A própria Inúmeras vezes. Beata Maria de Araújo tinha uma praça, uma estátua dela absurdo. na praça Carlos Gereissati. Veja bem, era Praça Carlos Gereissati, mas a estátua que estava lá era da Beata Maria de Araújo. Foi na administração de Carlos Cruz. Ô Daniel, quer dizer que se fosse reparar esses equívocos que tem aí, praticamente todos esses bustos e estátuas seriam mudadas, né? Com toda se fosse certeza. colocar de acordo com o Eu nome... acho que se uma praça tem o nome de uma pessoa, eu acho que deve ter o busto dessa pessoa. Eu tenho visto isso em muitos locais onde eu vou. Porque as pessoas identificam logo o nome e a pessoa homenageada. Agora, o nome de uma praça e o homenageado outra pessoa é uma coisa realmente esquisita, só no Juazeiro. Daniel, o nosso programa está encerrado. Muito obrigado pela sua presença, pela presença aqui do Amorim, que acabou recebendo essa homenagem representando o seu pai. E aos nossos telespectadores, fica o nosso melhor agradecimento. A gente se encontra aqui, ou quem sabe, na Praça dos Ourives. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Tem...